Inho, inho, Exu Mambó. Inho, inho, Exu Mambó. Inho, inho, Exu Mambó. Inho, inho, Exu Mambó. Exu Laroye, Exu Laroye. Inho, inho, Exu Mambó. Exu Lalu Ogirioko, Ebitaokuri. Inho, inho, Exu Mambó. Exu Ota Orixá. Inho, inho, Exu Mambó. Oxetura Lorukó Babó, Alagogó Ija Lorukó Yaunpéu. Inho, inho, Exu Mambó. Exu Odara Ọmọkùnrin Ìdòlófin, Olésósó sórí orí ẹsẹ̀ ẹlẹ́sẹ̀. Inho, inho, Exu Mambó. Kọ̀jẹ́ kí ení ń jẹ gbẹ́ mi. Inho, inho, Exu Mambó. Aquilongo lá Imoche Shukuro, Aquilaio lá Imoche Shukuro. Inho, inho, Exu Mambó. Achon Tuxê, Oscila Initiju. Inho, inho, Exu Mambó. Exu Apata Somó Lomó Lenu, Ofiokuta de Poió. Inho, inho, Exu Mambó. Logo Moru Aulacalu, Papau Aratu Camachecha. Inho, inho, Exu Mambó. Exu Maché Biomo Elomirani Oxê. Exu Maché, Exu Maché, Exu Maché. Inho, inho, Exu Mambó. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao podcast Ilhará, meu Motumbá, Macuyu, meu Saravá fraterno. Meu nome é Dinei Alves e tem aqui comigo meu amigo de bancada, Bruno Rangel. Beleza, Bruno? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os irmãos, irmãs, todos. Minha saudação fraterna e é isso. Bem, gente, vocês estão acompanhando agora o primeiro episódio, nosso episódio piloto do podcast Ilhará. Então a gente vai se apresentar para vocês aqui de uma forma bem simplificada, para que vocês nos conheçam, nos tenham aí do outro lado da caixinha de som, do outro lado do fone de ouvido. Meu nome é Dinei Alves, eu sou Iaô da Crias, que é liderada pelo nosso pai Sidney de Xangô, o Babalorixá Sidney de Xangô. É uma casa localizada em Suzano, São Paulo, e o objetivo do podcast é hoje trazer para vocês um pouco das nossas vivências em relação ao candomblé que a gente passou. Então eu espero que vocês curtam, opinem, participem conosco para a gente formar juntos aí um canal de comunicação onde a gente possa passar as boas palavras, né, falar por nós, dar voz ao povo de Axé, assim como é a logomarca do nosso podcast, né? Dar voz ao povo de Axé. Tem nada melhor do que o povo de Axé para falar do povo de Axé, né? Eu acredito, entendo que a prática da gente difundir o pouco que a gente conhece, e eu acho que vai trazer pra gente, não só pra gente, mas quem estiver ouvindo, um crescimento muito grande dentro da compreensão. Acho também que vale pela desmistificação de todo o preconceito, de tudo que foi, e da demonização que foi criada dentro das religiões de matriz africana, principalmente o candomblé, né? Então, eu acho que essa é a nossa contribuição, né, pro sagrado, é a nossa contribuição pro axé. Sou Bruno Rangel, sou Iaô também da Crias, filho do Babalorixá Sidney de Xangô, e, poxa, eu tenho, sei lá, português intermediário, eu sou fluente em gíria, e é isso. Esse sou eu. Eu venho engatinhando, né? A gente tá aí batalhando para aprender mais e saber mais. E nada mais justo do que difundir essas pérolas que a gente aprende, né?
Eu aprendi na minha profissão que conhecimento não foi feito para ficar parado, né? Ele tem que girar. Então, se a gente aprender um pouquinho, a gente vai fazer ele girar. Exatamente. A questão de passar à frente, né, os bons aprendizados e as boas palavras, né? Então a gente vai seguir junto com vocês aí este caminho. Para introduzir para vocês viram que a Podcast Ileará, né? Vamos começar pelas primeiras coisas, né? Podcast Ileará, o que é Ileará, né? Ileará é um instituto livre de estudos avançados em religiões afro-brasileiras, que foi criado pelo pai Sidney, né? Em Yorubá, ele significa Casa do Corpo, né? Ele é uma em tradução livre, assim, Casa do Corpo, né? Ileará, como bom Yorubá yorubanês que a gente fala, Yorubá com português, a gente fala Ará. E ele pretende ser se constituir como um corpo livre, né? Aqueles que são iniciados ou não podem participar em relação ao grupo de pesquisas, em relação as lives que o pai Sidney faz, os eventos que o Ileará tem promovido para poder expandir essa área de conhecimento, né? Para poder expandir e desmistificar as coisas em torno das religiões afro-brasileiras, tá? Aí também um dos mais principais objetivos também do Ileará é tornar a informação e a reflexão armas contra a violência ignorante que atinge tudo que de alguma forma se relaciona com a parte da questão social, com cultural, histórico, com antropologia, né? E com tudo que vem do continente africano. A gente tem que tirar esses véus de preconceito, de racismo sobre as nossas práticas e sabendo cada vez um pouquinho, quem sabe a gente não consegue fomentar nas pessoas aí o interesse em saber mais, ou até mesmo que eles não queiram saber mais, mas que pelo menos possam compreender, nos ver como iguais, e a gente não precisar ficar agindo de forma, como eu posso explicar melhor? Para que a gente não precise ser palatável para as pessoas, a gente agir de forma palatável. A gente tem que agir da forma que a gente tem que agir, fazer nossos cultos da forma que eles são, né? Então essa é basicamente parte do objetivo do Ileará. Tem uma página no Facebook, Ileará tem o que é Ileará mesmo. Você encontra também no Instagram IlearáSP, @IlearáSP, e lá você vai obter mais informações sobre o Instituto Ileará e seus objetivos e seus participantes. Isso aí, a internet deu pra gente essa oportunidade de conseguir alcançar pessoas, né? Então a internet coloca a gente num falante bem grande, né? Então tem como intenção dar a voz. E a gente sempre, desde as primeiras reuniões do podcast, a gente sempre vai primar por não ser... A gente não vai definir a regra, a gente não vai ser a régua moral os donos da verdade. Não. A gente está aqui para difundir e trocar. A gente é a troca, fazer boas trocas, até porque com isso a gente vai acabar, enfim, aprendendo muito com essas experiências que a gente está tendo, poder trazer assuntos relevantes. Sim, até interessante, né, Bruno? Desculpa te cortar, mas até interessante é porque nós somos bem novos, né? Somos bem novos em relação à religião. Quanto mais a gente explorar isso daí, mais a gente vai aprender, mais é bom que nós não temos vícios de aprendizado em relação às coisas, e quanto mais a gente trouxer pessoas para poder falar aqui conosco no podcast, através de entrevista, através da participação nas redes sociais, mais a gente vai aprender e trocar com as pessoas. As trocas são muito, muito importantes. Na aqui, verdade, né? A gente já me desculpei no começo do meu português mediano. Na verdade, eu entendo que desculpa, eu entendo que a gente está aqui para isso, né? Acho que a maior lição, uma das maiores lições que a gente aprendeu, tudo nas relações baseadas em troca. Então, sim. A gente vai falar gente porque eu me incluo, temos uma evolução de forma de pensamento graças a
a mudança, a forma de pensar. Logo, por que eu não trocar isso com outras pessoas que às vezes estão em busca de uma palavra? Eu brinco muito, todo mundo sabe Sim. que eu faço essa piada, que o nosso Babalorixá, ele sempre diz que eu posso errar a frase, tá? O fogo de Xangô, ao tocar o ferro mais duro, o molda e transforma ele em ferramenta útil. Essa frase. Você falou essa piada. Essa frase, né? Não é uma frase. Essa piada tá muito louco. Falou, você tá muito louco. É que até o ferro mais rígido, quando tocado pelo fogo, se torna em ferramenta útil. Não, eu tiro. Eu tiro toda vez que ele fala essa frase, eu sempre acho que é pra mim. Eu sou. Porque eu era uma pessoa muito reticente em relação ao candomblé por conta do próprio racismo e do apagamento e do racismo que vem sido colocado dentro da religião, que eu era realmente muito resistente. E aí, quando o fogo de Xangô tocou o meu ori, isso me transformou. E hoje eu sou um paladino, né? Para mim para mim é uma verdade, né? E qual que é a sua origem, Bruno? Para o pessoal que não conhece, aproveita que você está puxando essa parte, fala a sua origem em relação à religião, da onde você vem, para onde você vai. Eu sou de uma família de religiosos, né? Eu tenho a religião dentro da minha constituição como pessoa. Meus avós eram religiosos, eram espíritas, umbandistas. Minha mãe e meu pai ainda é da Umbanda, e enfim, eu frequentei quase por 30 anos uma casa que foi fundada no Rio de Janeiro e tinha uma sede em São Paulo, que trabalhava, teve um mentor espiritual que criou as diretrizes, vamos dizer assim, mas era baseada numa Umbanda um pouco mais cristã, mas era uma Umbanda. Eu tive contato com o candomblé através do pai Sidney, né? Babalorixá Sidney de Xangô. Tive contato com o candomblé através dele. Eu o conheci por um problema pessoal que eu estava vivendo, e eu o conheci num jogo de búzios, e eu super reticente. Eu vi aquela pessoa se transformar no mesa de jogo, e o Búzios começar a falar, e ele começava, o Búzios respondia, e ele falava coisas que, eram só se quem sabia o que eu estava passando poderia dizer aquilo, assim, sabe? E mesmo assim eu fui muito reticente, ainda continuei frequentando a Irmandade Espiritual Estrela d'Alva, a qual eu sou muito grato, né? Eu fiz as minhas trocas lá, e acredito e tenho plena consciência que saí sem dever nada, zerado, porque fiz boas trocas. Trabalhei muito, recebi bastante. E um dia, depois de alguns problemas, minha mãe sempre dizia que o pai Sidney tem que tirar o Bruno de lá, ele tem que sair, e ele falava, um dia o orixá vai tirar ele de lá. Um dia eu acordei e falei, não, chega, pra mim acabou. Não quero mais. E enfim, eu fui à casa de Xangô, e o pai Sidney colocou os fios de ponta no meu peito e falou assim: a partir de hoje eu te batizo no candomblé. E essa frase que ele usou. Naquele momento, eu senti um negocinho, sabe? Dar um negocinho, uma tremidinha no ombro. E naquele momento, a partir daquele dia, foi em novembro de 2015, se não me engano. Posso estar errado, mas foi em novembro de 2015, talvez. Foi mais ou menos nessa época também, eu não vou ficar me atendo a esses detalhes. Ele fez isso, minha vida, a percepção de vida. Não é que minha vida mudou, eu fiquei rico, ganhei na cena. Não, minha percepção de vida, minha percepção de geolocalização espiritual, sabe? Sabe quando você tá no... Não sei se... É que eu sou nerd também, se te dizer, né, Ednei? Quando você entra no Google Maps... Brincaram no Google Maps,
De pegar Sim. o bonequinho e ficar arrastando? Sim. Então, naquele momento, pegaram meu bonequinho e, pum, posicionaram no lugar certo. Falou, bom, aqui, esse é o seu lugar. Então, a partir daquele momento, eu me encontrei, sabe assim? Me posicionei. E a vida seguiu o rumo que ela tinha que seguir. Apontou na direção do caminho da encruzilhada, deu um chute na bunda e falou, vai! Quase isso. Quase isso. E aí, segui como grande paladino, né? Não existe nada mais. Eu tenho um irmão nosso, ele postou uma vez, ele postou semana passada no Facebook, que assim, ou você acredita, ou tem orixá, ou você não tem, ou você acredita ou você não acredita. A partir daquele momento eu tomei aquilo como uma verdade, e aquilo pra mim o candomblé pra mim hoje é a minha verdade absoluta. O que é isso? Eu falei demais? Não, tá bom. Eu não falei tanto assim. Não. Um pouquinho. As pessoas precisam nos conhecer, as pessoas precisam saber com quem elas estão conversando. Então a gente tem que bater esse primeiro papo, né? A gente vai trazer coisas diferentes pra vocês, mas elas precisam saber quem é que tá do outro lado, precisam saber assim, essa pessoa é interessante? A experiência dessa pessoa é interessante? Eu vou parar pra ouvir minutos e minutos, talvez horas de podcast pra poder dar atenção pra essa pessoa? Quem sabe, né? Então a gente vai se apresentar. Esse é o primeiro episódio. A gente vai estar fazendo o nosso piloto e a gente espera que vocês estejam gostando e que nos acompanhem aí, sejam generosos conosco nessa caminhada. Eu vou falar um pouco da minha história também, que eu vim pro candomblé depois de ter passado por muitas religiões cristãs e ter acreditado e participado verdadeiramente de todas elas, assim, né? Grupo de jovens, querer entregar a vida a Jesus numa igreja evangélica de bairro, chegar a estudar música dentro da congregação cristã. Já tive passagens e aprendizados em todas elas, de certa medida, né? Onde a gente passa sempre é ponte para um próximo lugar. E alguns outros lugares, como o pai ensina, que alguns lugares são pontes, outros lugares são destino final. E eu fui passando e aprendendo algumas coisas, e depois de ter uma mente muito, 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 muito preconceituosa com relação ao candomblé e também com muito medo, até mesmo pelo desconhecido, comecei a trabalhar com meu amigo, e no qual ele, quando eu falava pra ele, vamos tomar cerveja, vamos sair, não sei o que, ele falava, não posso, que eu tenho que ir lá na casa do meu tio cuidar do Exu dele. Ajudar a cuidar do Exu, não sei o que, vai ter reunião com o Exu, a gente vai falar com o Exu, e eu ficava, que é isso, gente? Até que um dia eu perguntei pra ele quem era esse tal do Exu, e ele deu risada e falou assim, ele falou que uma pessoa do serviço ia perguntar. E assim, a gente tá falando, o Bruno falou sobre o Pai Sidney falar coisas que só quem sabia pra dizer, e eu vou falar agora uma coisa que vou até precaver esse tipo de pensamento. E eu vou falar agora que assim, o Exu falou que alguém do serviço ia perguntar dele, que era pra levar lá pra conversar com ele, porque era de ajudar. Mas não se pode esperar só essa questão de adivinhatória em candomblé, porque se você procurar isso, né, você tem a divinação. A gente aprende que a gente tem a divinação das coisas, não a adivinhação. Então, por coincidência, ou pela magia, ou por tudo isso, ou por tudo, ou por não, foi o que aconteceu. Então ele me chamou e eu fui lá conversar com o Exu, morrendo de medo, achando que ia ver um espetáculo do exorcista, que ia ver virar pescoço, vomitar verde, subir no telhado, gente voando, sei lá. E na verdade não era nada daquilo. Era realmente a pessoa do meu tio incorporado no Exu, seu set, no qual eu tenho muito grande carinho e apreço, e no qual eles vinham para conversar com a família, contando suas origens, suas histórias. E cada vez eu fui me apaixonando mais por aquele ato e participando mais das reuniões que tinham para falar com o Exu da família ali, com o Exu do seu set. Daí, num dado momento, eu começando a me apaixonar mais por aquilo, e devoção, cuidando e ajudando. Surgiu um papo de que o povo ia se cuidar, e ele perguntou, e você, vai cuidar do seu povo quando? Eu falei, eu tenho um pouco tenho muito respeito, então eu acho que não vou dar conta de cuidar ainda, não sei o quê, então eu prefiro por enquanto ajudar o pessoal e tal. E ele falou, mas se eu cuido de todo mundo, o senhor acha que você não vai ser responsável para cuidar do senhor?
Aí aquilo me tocou. E aí eu fui num primeiro candomblé, efetivamente, num primeiro candomblé em Budas Artes, e era justamente numa festa de Xangô, uma fogueira de Xangô, no qual eu fiquei ali maravilhado e eu falei, é isso. É isso, é isso. Meu tio foi dar obrigação no lugar, eu já fiquei por lá mesmo, já joguei o búzio, fiquei 1 ano no local, aprendendo, sendo Iaozinho, sendo Abian ali, aprendendo um monte de coisa, tal, namorando a casa. Passei por uma segunda casa no qual eu quase me iniciei também, aprendi bastante coisa por lá, sou muito grato também pelo meu caminho. E até caí na casa do pai Sidney e ali, banhando minha cabeça nas águas de Oxalá, ter certeza de que ali era meu lugar, era minha casa. E é uma experiência que vem aí agora num espacinho de tempo aí, a gente tem muita caminhada pela frente. E eu sou muito grato ao Candomblé porque me fez outra pessoa, né? O renascimento, Bruno, transforma bastante a gente. Por isso que a gente fala do fogo transformador de Xangô, né? A capacidade de transformar a gente. Eu era uma pessoa que era muito tempestiva, senhor da razão, da forma que não precisava, muito esquentado e brigava por tudo e por nada. E aí o poder das palavras em relação, conforme a gente vai aprendendo mais sobre os ensinamentos Nagô, foram moldando minha cabeça, meu coração, tocou meu num pensamento. ponto, Dinei, que durante a sua fala que é muito importante. A gente não... A religião de matriz africana, mais especificamente o candomblé, não está na cena para adivinhar coisa. Não é um vidente, um adivinho. Então não espere que você vai numa religião e a pessoa vai ler sua mão, ler sua vida, não. A gente tem o nosso oráculo, mas não é adivinhatório, tá? E não é mudança, a mudança tá dentro de você. O nosso pai diz muito que ebó para amor é autoestima, né? Então é isso, a gente muda... Para trabalho, currículo. tem que mandar currículo. Então a gente muda a nossa sintonia, a forma como a gente enxerga o todo. O grande lance, o que eu enxergo, o que eu até aprendi, se a gente está aprendendo, que a gente muda a maneira como a gente enxerga o todo, como a gente se enxerga, como a gente se põe, como a gente se coloca dentro do código de tudo, do micro, que a gente é um grãozinho de areia dentro de um universo. Então é a maneira como a gente se coloca, se posiciona dentro desse espaço. Então é isso, sabe? Então, a religião, o orixá não vai te dar o número da Mega Sena. Não, joga 4, 5, 6 e 7 que vai ficar milionário. Não. Pelo menos eu enxergo assim, tá? Eu entendo dessa maneira. Sabe, a gente, cada um tem que ir atrás, correr atrás das coisas para que as coisas caminhem. Claro que o orixá, no meio do caminho, o orixá vai te apoiar, mas é você com você mesmo, né? Eu costumo dizer que a gente que nem rádio, né? Você quer ouvir uma música, você vai lá, um tipo de música, você vai lá e sintoniza num tipo de rádio, num tipo de estação. Então a gente tem que vibrar de uma outra. Se você continuar vibrando na mesma frequência, você vai continuar batendo cabeça. Isso é a forma como eu enxergo as coisas, tá? Tem uma série do Sherlock Holmes que ele fala assim: fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Como é? Fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente é o primeiro sinal de insanidade. Exatamente. E aí que entra Exu, né? O grande provocador que te faz escolher caminhos diferentes e às vezes te mostra, falar, opa, peraí, eu tô batendo aqui, porque eu não posso voltar a escolher um novo caminho, porque eu acho que ali aqui é outra parada. Aqui é uma parada, ali é outra parada. Concordo com você. Bruno, eu quero que você tem que me
que você compartilhe com a gente, assim, as mudanças que você mais viu em você, assim. Eu, que nem falei pra você, eu era muito tempestivo, né? E isso era uma coisa que afetava até na minha família, né? E hoje o pessoal em casa também vê a mudança em casa também, isso também mudou em casa, as relações, né? E com você, como é que é isso? Olha, eu costumo dizer que aceitar o candomblé, aceitar o orixá, como eu me enxergava, assim, eu me tornei eu sempre fui muito briguento, muito encrenqueiro, sempre gostei de confusão, e hoje eu venho selecionando melhor as batalhas e as lutas que eu vou ou não enfrentar. Sabe, assim, eu sempre fui muito inseguro, é engraçado isso, né? Eu nunca acreditei muito em mim, no que eu tinha de potencial. E isso foi uma coisa que mudou muito em mim. Em contrapartida, eu ainda sou bem explosivo, é uma coisa que eu venho tentando tratar, mas quando eu vejo eu já explodo. Então, isso é um ponto que eu venho melhorando em relação àquilo que eu falei no começo, sabe assim? Em relação minha com o meu lugar dentro do universo, sabe? Então eu mudei a forma como eu me enxergava, como eu me colocava dentro da relação com o universo, com outras pessoas, enfim, em família, e no geral, assim, nesse nível. Como eu fui sempre muito religioso, né? Eu sempre gostei de praticar, foi só uma mudança de dogma, vamos dizer assim. Não sei, pode ser até uma colocação não muito correta. Quando eu saí da Umbanda e me tornei candomblé, foi uma mudança de dogma, né? Eu enxergava a religiosidade, vamos dizer assim, de uma maneira e passei a enxergar numa outra maneira, né? O ponto do orixá viver com você, ver dentro de você, ter com ele uma relação simbiótica é bem interessante. Muito próxima, né? A relação simbiótica com o orixá é uma das coisas que mais me encantam, assim, porque a partir do momento que você é ele é você, né? Você é o orixá é você, e essa relação de simbiótica, de amor, de devoção, sei lá se é esse o nome correto, mas de amor, né? Então, o que eu entendo, volto a dizer, é uma percepção minha, o que eu entendo é uma relação de amor, né? É uma relação de amor. Então essa maneira como eu enxergo as coisas, e até depois, quando a gente tiver isso, eu acho que é uma provocação para quem estiver ouvindo, quiser deixar aí um comentário nas redes sociais que a gente vai passar, o que é o candomblé, o que mudou, que mudanças o candomblé te proporcionou. Eu acho que essa é uma provocação muito legal, um exercício muito legal que a gente tem que sempre fazer. E não é ganho, né? O candomblé não tem que te dar um carro novo, um apartamento, um amor, sabe? Não. Ele tem que te promover mudanças da sua forma de você se enxergar. Senão, tipo, é uma perda de tempo, né? E não é uma coisa fácil, né? Não é fácil, não é barato. O pai Sidney sempre fala que se fosse fácil, todo mundo fazia, se fosse perto, todo mundo ia, se fosse barato, todo mundo tinha. Então é isso, cara. É verdade, isso daí coloca a gente para pensar realmente a questão de empatia sobre aquilo que já foi construído por quem chegou antes, né? Exatamente. Eu entendo, eu me enxergo dessa maneira. Né? A gente nem tinha combinado esse espaço de provocação e acabei indo ver isso agora, né? Mas eu acho legal, assim, a gente mandar provocar as pessoas que estão ouvindo a gente, porque, de novo, a gente não é a verdade absoluta, né? Isso também alimenta também as nossas visões, né? Não é...
Porque a gente tá aqui na posição de falar sobre, a gente tá dividindo o que a gente pensa, mas a gente é interessante também ouvir o que as pessoas pensam. Eu acho que esse é o grande lance pra gente, né? Pra mim, particularmente, é o grande lance. É aprender, né? É acabar aprendendo com as pessoas. Sim, a gente tá sempre sempre os aprendizados, né? A gente praticamente é um eco do que vai trazer às vezes uns ecos do que nosso pai fala, mas enquanto a gente tá no gerúndio, a gente tá existindo, se transformando, fazendo, né? Ser gerundivo é importante, porque se a gente falar que fez, que aprendeu e que aconteceu, a gente dá fim naquilo, né? Coloca como ponto final. E sempre há espaço para mais aprendizado, para mais vivências, mais experiências. Cada momento é um momento para vivência, para aprender, né? Não que sentido a gente tem, né? Isso. Fazer peso na Terra. Se a gente não tiver na cena para aprender, a gente está fazendo só peso, né? Tá trocando, não tá aprendendo, então só tá fazendo peso, volume. É isso aí, Bruno. Eu acho que essa provocação é bem colocada, bem posta, né? Comenta aí, galera. Vamos lá no nosso Instagram, que está na publicação, @podcastileará. Tem um e-mail, podcast@ileará.com.br. .com.br. podcast@ileará.com.br e deixe suas impressões no nosso Facebook também. Assim que possível, a gente vai ler nos próximos episódios, a gente vai lendo os comentários de quem tá participando aí. Se forem muitos, não vai dar pra gente ler tudo, né? Mas a gente lê tudo, mas a gente não vai conseguir comentar todos aqui no podcast, aqui no programa, tá? Ô Bruno, eu trago tem algumas outras provocações que eu vou deixar aqui pro nosso segundo bloco. Então, galera, aproveita para dar um like aí, curtir, compartilhar esse podcast, espalhar a palavra. Que juntos a gente vai construir um mundo de boas palavras aí pra nós, tá bom? A gente já se vê no segundo bloco. Vai a vinheta! Voltamos aqui pro segundo bloco. E a gente tem algumas provocações também aqui. A gente já foi provocado inicialmente pelo Bruno em relação às mudanças, né? Eu queria saber, Bruno, quando você entrou pro Candomblé, o que mais te impressionou? Calma aí que eu acabei de derrubar o líquido no meu teclado. Muito difícil essa, hein? O que mais me impressionou, eu acho que... Meu Deus. A coordenação é um problema. Acho que é energia. Eu senti que eu pertencia. Mais me tocou foi pertencer. Engraçado isso, você estar num lugar onde você deveria estar ou sempre esteve, mas nunca esteve. E estar lá, eu pertencia. Eu acho que ficou confuso, talvez, ou não? Não, eu posso melhorar também. Mas é isso, sabe? Sentir que eu pertencia, sentir que algo fazia sentido, sabe? Eu acho que é isso, sabe? Pertencer, fazer sentido, sabe? Eu sempre acreditei na espiritualidade, mas o orixá me deu provas concretas e da sua participação na minha existência. Então eu não tenho como negar que eu tive provações e respostas muito diretas do orixá dentro das minhas necessidades, dentro das minhas conversas com ele. Então eu não tenho como negar que ele age, que ele existe dentro da minha vida, né? Então eu acho que essa é a maior, o que eu sinto, assim.
Cara, isso Não é sei se interessante esse daí, esse ponto, porque essa questão de pertença, né? Você se sente à vontade, você sente vontade de estar e fazer e produzir para aquilo, né? Como a coisa vira parte do seu cotidiano de uma forma que às vezes é tão natural que você sempre esteve lá e a gente não percebia também, né? Às vezes você teve uma escuta generosa, o carinho, a atenção que a gente dá para os sinais, acho que é um pouco mais. Se torna um pouco mais nítido porque a gente vai aprendendo mais sobre essas coisas, sim, né? eu acho que a escuta generosa, eu acho que é uma lição bacana, é um assunto que é muito maior, né? A gente escutar, a gente saber Sim, entender o que a gente é, sabe? Quem que é orixá. Então, essa lição é muito maravilhosa, né? Escutar a voz do que o orixá tem para te dizer. E ele tá ali numa folha, tá num momento de silêncio, tá numa batida do tambor, do atabaque, numa cantiga, numa reza. Ouvir o que o orixá tem para nos dizer é só lição, né? E é contigo, né? eu Não fico bastante tem impressionado. ninguém, né? Não... Sim, sim. Eu ia falar, desculpa, eu ia complementar com. Às vezes a gente também fica impressionado como às vezes vem pela palavra de um irmão que vem conversar com você, que ali ele pega um assunto, ou sei lá, você tá numa conversa com outro irmão de santo, ou do nada vem uma mensagem, alguma coisa que você precisava ouvir ali, e aquela parada vem e te ajuda, e te dá aquela injeção de ânimo, te dá aquela injeção de saberes também, né? Até por experiência, do nada, alguém vem aqui e troca uma experiência com você, uma palavra, não sei o que, você fala, puta, é aí, ó, é aí que mora. E aí retorna um pouco na parte da simbiose, né? Como a gente vai se tornando orixá conforme o tempo passa, a gente vai criando essa simbiose com o orixá e ele vai falando através das pessoas também, né? Como a gente. Pra mim é inegável que Xangô fala através do nosso pai, né? Ele é muito próximo. Próximo não, ali. Bem coeso em relação às suas palavras e atitudes, né? E isso a gente fala que cada vez mais Xangô vem nos abençoando através dele, que ele é muito mais Xangô e tudo mais. Muito legal isso. É muito bacana. E é coisa que você tem que aprender, né? Você tem que viver, e você tem que experimentar, e você tem que sentir, você tem que ouvir, você tem que. É tudo muito mágico e é tudo muito pessoal, né? Eu entendo que a minha vivência, por isso eu acho que esse é o grande lance da gente estar aqui falando, gravando esse podcast. É que a minha vivência, a minha leitura, sei lá o nome que a gente pode dar, é minha. A do Ednei é outra e das pessoas que vão lá são outras, sabe assim? É muito particular, né? Na verdade, a palavra certa é particular, né? É muito particular, né? São vivências e muito particulares e que transformadoras. E cada uma toca e transforma de uma maneira, né? Então, você tem que estar aí aberto, né? Para receber essa benéfice. Cara, eu até colocar um posicionamento, o que mais me impressionou também, assim, cara, eu acho que é a questão de o poder de uma família, sabe? Uma família de axé. Achei tão legal, assim, eu acho que a acolhida que eu tive quando eu cheguei é como se eu estivesse chegando na casa para visitar minha mãe. E a minha mãe sempre vai na janela, oi filho, tudo bom? Entra, não sei o que. Meu, cara, sabe, você chegar num lugar que você tem um monte de cara desconhecida e você tá sentindo aquela sensação de reencontro com todos eles, parece que estavam todos na sala da sua casa há minutos atrás, quando você se deslocou, ou horas, dependendo.
Mas você se deslocou e chegou na casa de axé, parece que tá chegando de novo na sua casa. Cara, isso é pra mim absurdo, assim. E a sensação de preenchimento com aquilo. Isso me pega de uma forma assim, muito emocionante. Não, a acolhida, né? A acolhida é o grande barato, né? Você receber, desculpa, essa acolhida sem palavras, assim. É sem palavras. Eu acho que aí fica a dica. Você tem que. Eu acho que a gente tem que estar em um lugar que a gente se sinta bem dessa forma, né? Seus desafios. Todas as famílias são famílias muito heterogêneas, não são famílias que têm pessoas que pensam igual a você, ou que têm os mesmos costumes que você, não são seus costumes, sua casa, são suas práticas que você vai levar lá pra dentro, você vai aprender um monte de coisa nova. Mas é uma coisa no qual você se divide e se soma e fica tudo de uma forma tão gostosa. Eu acho maravilhoso. Então fica a dica. Vá para um lugar que te abrace dessa forma, que você se sinta desse jeito. Eu acho que é o maior das dicas que a gente pode dar para quem tá ouvindo e procurando algum lugar para ir, não sei o que. Você tem que sentir aquele calor, aquele quentinho no coração, sabe? Tão gostoso. Exatamente. Eu digo mais, se você for na festa do Candomblé e não sair comer pelo menos 2 câimbras e uma dor na coxa, todo dolorido, cansado, você tá errado. Eu sempre termino o Candomblé chegando em casa e tomando um Tilenolzinho e um banho quente. Só pra passar dor. A roupa fica vai deixando as roupas tudo no meio da sala. Depois eu arrumo. Vai desmontando. Vai desmontando. Só preciso de um Tilenol e um banho. Ai, que beleza. Bruno, foi uma delícia essa nossa troca nesse primeiro episódio. Espero que vocês que estejam ouvindo tenham gostado. Nos deem dicas, façam críticas, sejam generosos, tá? Nas críticas. Pega leve. Façam críticas para relação ao áudio, em relação ao BG, ver se estava tudo certo, se estava do agrado. Podem sugerir temas para serem debatidos, indicar pessoas para participar. E axé, né? Vamos trazer o Itan aqui, lido pelo nosso irmão Felipe, que é irmão do Bruno. Hahaha, entreguei. Vamos pedir pro nosso irmão carinhosamente ler o Itan pra gente aí. Conta a lenda que uma vez Oxóssi chegou em sua aldeia quase arreado pelo peso da capanga, das cabaças vazias, pelo cansaço de rastrear a caça rara. Oxum, sua esposa e mãe de seu filho, olhou para ele e pensou: só caçou desgraça. Pois a desgraça para Oxóssi foi prevista por Ifá, que alertou Oxum. Mas quando ela contou a Oxóssi sobre essa previsão, ele disse que a desgraça era a fome. A mulher sem leite, a criança sem carinho, e que desgraça maior era o medo do homem. Quando Oxóssi se aproximou de Oxum, ela notou que ele trazia algo na capanga. Sentiu medo e alegria. Havia caça na capanga do marido, e aí imaginou se seria um bicho de pelo, se seria um bicho de pena. Ansiosa, perguntou a ele, que respondeu: trago a carne que rasteja na terra. Trago a carne que rasteja na terra e na água, no mato e no rio, o bicho que se enrosca em si mesmo. Falando isso, retirou da capanga os pedaços de uma grande cobra. O bicho revirava a cabeça e os olhos, agitava a língua partida e cantava: não sou bicho de pena para Oxóssi matar. A cobra pretendia dizer, com certeza, que pertencia a Xangô, e Oxóssi não poderia tê-la matado. Oxum fugiu temendo a vingança de Xangô e foi consultar Ifá, que disse: a justiça será feita, assim como o corpo de Oxóssi irá desaparecer. Apagando-se da memória da grande cobra.
O Oê desaparecerá da vingança de Xangô e fazia parte da punição que Oxóssi saísse da memória do povo de Queto. E ele ficou por 7 anos esquecido. No dia do Oruncó, o nome do orixá de cada um, o povo de Queto começou a chorar por não lembrar o nome de seu rei. Abaixaram-se os olhos e tentaram compreender porque nunca se lembravam dele. Então Ifá ensinou-lhes um orô, reza que se faz para o sacrifício dos animais. Após o orô, o povo começou a se lembrar de Oxóssi. Ifá disse que esse era o orô de Oxóssi, o orixá caçador, orixá da caça. Corajoso rei de Queto, rei da caça, que nada temia e preservava a vida dos seus filhos e dos filhos de seus filhos. Em síntese, desconsiderar as previsões de Ifá e matar a serpente sagrada, com certeza, Odé morreu. Mas graças à piedade de Ifá, que ouviu o lamento de Oxum e de seu povo, encantou-se, renasceu na figura de Oxóssi, o guerreiro caçador, senhor das matas, destemido rei de Alaqueto. É isso, axé. É muito bom ouvir esses itãs, essas histórias, essas lendas. Faz mais, a nossa vivência vai acabar tendo muito mais sentido, né? É maravilhoso ouvir isso aí. Sei lá, eu sou suspeito para falar, porque eu acho isso sempre acaba tocando a gente, e a gente aprendendo, né? A gente aprendendo. E você que tá ouvindo agora, qual que é a sua interpretação? Que lição que esse Tante traz? Deixa nas nossas redes sociais aí. Que são que a gente vai falar agora para vocês nas redes sociais. Você acompanha a gente lá no Instagram. Opa! Você acompanha a gente lá no Instagram, podcast Ileará. O e-mail podcast@ileará.com.br. E no Twitter, @podcastileará. Você encontra a gente no Spotify e nos principais agregadores de podcasts. Tá? Agradecemos a sua paciência, a sua companhia, o seu axé compartilhado até aqui. Bruno, palavras finais? E a gente, nas redes sociais, acompanha, comenta, critica, dá sugestão, sugere tema. A gente está aqui para dividir, dividindo para somar. Eu acho que é isso. Então, a palavra é axé e umbutu. E tamo junto. Tamo junto, porque tem a gíria fluente, né? Eu sou fluente em gíria, né, parceiro? Me respeita. Muito obrigado, gente. Até mais e até o próximo episódio. Beijo, a bênção. Tchau. Um grãozinho de areia dentro de um grande paladino, né?